Última tentativa. Uma palavra aos generais. Aos senhores generais e comandantes das Forças Armadas do Brasil. Prezados senhores, diante da instabilidade política no Brasil e a quebra de poder das instituições, a influência da ideologia marxista caracterizam as ações antipatrióticas da esquerda, que persistente desestabiliza e torna insustentável o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E coloca a nação brasileira numa situação vergonhosa perante o mundo. O pacote anticrime do Ministério da Justiça, negligenciado pelo Congresso e pelo STF, coloca nossa sociedade à descoberta e insegura, em vista da corrupção e da violência urbana. Ministros do STF soltam presos condenados em segunda instância, com claro comprometimento com os ladrões da nação, e são ainda aparelhados do marxismo no poder, que quer a todo custo reverter o resultado da eleição de 2018 e tentam abrir caminho para um golpe de Estado de teor essencialmente comunista, já planejado pela cúpula do PT e seus comparsas da esquerda com amplo projeto de poder e que pode terminar à força. O país se tornou ingovernável e compromete o plano de recuperação da moral ética e social, e principalmente a econômica, assolada pelos governos anteriores, e a nação sofre os reveses ocasionados pela ideologia esquerdista, já enraizada na mente dos ministros e deputados que, aparelhados, se apoderam do poder. As reformas caminham a passo de tartaruga, e a reforma política, que é a mais importante, ninguém nem sequer cogita. Eles sabem, e o governo também, que na condição política que se encontra o Brasil, é praticamente impossível fazer uma reforma política, frente à corrupção e ao aparelhamento atual em todos os níveis da administração pública. A quantidade de partidos políticos é assustadora, e todos com viés esquerdista, e a maioria dos partidos estão envolvidos em corrupção, a qual compromete ainda mais as reformas e medidas saneadoras, que dependem inteiramente de negociatas vergonhosas dos interesses escusos dos integrantes dos tribunais e do Congresso. A reforma política é a primeira a ser levada a cabo, mas diante dos escândalos e da vergonha da política atual, será necessário antes ocorrer uma intervenção militar no Brasil da linha dura. A nação brasileira depende e espera ansiosamente uma atitude ou uma decisão do Ministério da Defesa, na pessoa de seu comandante general Fernando Azevedo e Silva, e dos demais comandantes das Forças Armadas, dos generais da ativa e da reserva, que assumam o governo e o controle administrativo do Brasil, juntamente com os militares que já compõem o quadro governamental. A nação espera por vossas senhorias. São duas as condições para que as Forças Armadas assumam o governo do Brasil. O artigo 142 da Constituição Federal, CF, que rege o Estatuto dos Militares, mas em cujo texto foi inserido o pensamento nacional patriótico, que diz: e destinam-se à defesa da pátria. As Forças Armadas é uma instituição do povo, para o povo e paga pelo povo. Portanto, ela foi criada e destinada para a defesa da pátria.
Pátria não é só o terreno ou o espaço que ocupamos, mas o povo que habita nesse espaço, ou seja, a pátria é o chão que ocupamos por um povo que forma a nação que compõe o país Brasil. Assim, em vista do Brasil se encontrar corrompido, cabe ao presidente da República pedir a intervenção militar pelo artigo 142 da CF para ajudá-lo a salvar nossa pátria e nossa riqueza mineral que está sendo roubada do nosso chão e salvar também o povo desse flagelo político que estamos vivendo. O presidente da República, sendo um dos poderes, tem autonomia para pedir o artigo 142, CF. Não há necessidade de aprovação pelo Congresso. Não se pede permissão para prender o ladrão. Algema e leva para a cadeia. Simples assim. Agora, o artigo 142, CF, só tem um perigo. A exemplo de Nicolás Maduro, que era populista e bradava para todos os cantos que era democrático, defensor do povo venezuelano e da democracia. Depois que ele conseguiu promulgar uma constituição comunista com o apoio do exército venezuelano, ele virou um ditador sanguinário e ordinário e ainda conta com o apoio da ONU. Os senhores generais sabem que a ONU é uma organização criminosa? A ONU enganou a população brasileira usando 14 mil pessoas escolhidas a dedo e que foram pesquisadas a propósito e declararam aceitar o PNDH1. E assim, o capacho da ONU e traidor maior do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, firmou e assinou o Tratado na Confederação Comunista de Viena, no ano de 1993. O PNHD1 e alguns meses após o PNTH2. Depois do Natal de 2009, Lula assinou o PNDH3 e disse que não sabia o que era aquilo. O PNDH3 tem 20 diretrizes criminosas que a ONU impôs no Brasil, mas vou citar as mais prejudiciais. Diretriz número 2, descriminalizar o aborto. O feto é tratado como coisa e jogado no lixo hospitalar. Diretriz número 4, legalização da profissão de prostituta com carteira assinada. Número 5, ensino escolar sobre ideologia de gênero. 6, desconstrução do direito hétero, fim da família. 7, liberação do casamento homo. 10, fim do direito à propriedade e fim da reintegração de posse. 12, desarmamento total da população. 13, revolução cultural. Destruição do ensino em todas as áreas. 15, unificação das polícias militar e civil, SUSP, submisso ao presidente da República. 16, ideologia marxista nas academias militares, quebra da instituição Forças Armadas. Diretriz número 20, quebra do equilíbrio de poder, todo poder ao executivo, reformulação da Constituição e implantação da ditadura do proletariado, tipo cubana. Por favor, consulte o site www.intervencãomilitarja.com.br e no item 19 tem os detalhes deste tal PNDH3. Agora, fazendo uma retrospectiva da situação política e da qualidade moral dos homens que governaram o Brasil no passado recente, vemos uma lei que, sob influência do PNDH2, vem destruindo as Forças Armadas paulatinamente. A Lei Complementar número 97, de 9/6/1999, no seu artigo 1º da referida lei, e parágrafo 1 e 2,
estabelece a criação do Ministério da Defesa e do Ministério do Estado de Defesa, do Ministro de Estado de Defesa, nomeado pelo Presidente da República, acumulando também o cargo de Presidente do Conselho Militar de Defesa. Como diretriz e aconselhamento da organização ONU subversiva, o ministro da Defesa deve ser sempre um civil. Bolsonaro, contrariando a esquerda, nomeou um general 4 estrelas para ser o ministro da Defesa. Na diretriz número 15, vimos que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, obedece à regulamentação e orientação de ideologia marxista imposta pelo PNDH3, que foi votado também pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, e agora posto em prática pelo mesmo na função de presidente da República. O SUSP é um instrumento da ideologia comunista e, além de enfraquecer as Forças Armadas, tem por finalidade principal sufocar a rebelião do povo de bem, quando forem às ruas protestar contra a escravidão comunista, a qual já está a caminho. Diretriz número 16. Tem por finalidade ideológica a quebra das instituições Forças Armadas, isto é, da hierarquia e da disciplina, para que os comunistas, pela ideologia, possam ter facilidade para fazer a tomada de poder com segurança. A ideologia subversiva já tentou entrar nas academias no governo Lula, mas os generais recusaram. Por fim, a diretriz número 20 tem por finalidade fazer a quebra de poder das Forças Armadas e tem por objetivo fazer do ministro da Defesa um civil, esquerdista e comunista, indicado pelo presidente da República, sendo que também este civil e ministro de Defesa acumula também o cargo de presidente do Conselho Militar de Defesa. Desta forma, os generais da ativa e no topo ficam sem poder de decisão, ocasionando a quebra de poder como instituição militar, e executa-se todo o poder ao executivo, como preconiza o PNDH3. Temos como exemplo o governo de Dilma Rousseff, que pediu 142 CEF, e seu ministro de Defesa era um civil, mas nosso valoroso general Vilas Boas bateu o pé e até ameaçou ela de prisão. Tudo ficou como estava. Numa condição inversa, o país pode ser tomado pelo comunismo por causa da quebra de poder dos generais no topo da carreira. As Forças Armadas é uma instituição do povo, repito, para o povo e paga pelo povo. E sua missão principal é ser a guardiã da Constituição, a qual está sendo dilacerada pelo PNDH3, pelas 45 metas do comunismo, pela cartilha de Gramsci, pelo decálogo de Lenin e pela Agenda 2030, que é outra utopia que querem criar aqui neste mundo um admirável mundo novo, uma nova ordem mundial. Finalizando esta questão, o PNDH3 é uma instituição paralela, uma constituição paralela, comunista, imposta pela ONU, é assinado em 2009 por um presidente mal intencionado que disse não saber o que estava assinando. Portanto, nossa Constituição Federal está cercada por tantas constituições paralelas e subversivas, e corruptas também, que é categoricamente impossível limpar o Brasil ou fazer uma faxina, como diz o slogan intervencionista. A questão social, política e econômica brasileira são estruturais. Não é simplesmente com um 142 CF que vai resolver o problema brasileiro.
Quero citar alguns aspectos desta questão estrutural. Agremiações partidárias. Como já citamos, mais uma vez repito, mais de 35 partidos com essência comunista, grudados uns aos outros como caranguejo, que tem a participação partidária de homens de caráter duvidoso, hipócritas e corruptos. A criação do fundo partidário é o espelho que reflete o caráter desses homens. Praticam igualmente o crime do colarinho branco e retiram dos nossos impostos, que o povo paga com sacrifício, somas bilionárias para fazerem propaganda enganosa, para os mesmos se elegerem. Só uma intervenção militar poderá acabar com esta sujeira. A questão é estrutural. A polêmica da reforma da Previdência. A Previdência Social é um legado deixado pelo governo militar de 1964. Esta Previdência é sagrada para o povo brasileiro. É um bem de muito valor deixado pelos militares. O povo trabalhador e empresários tem a esperança de um dia se aposentar e conhecer algumas cidades do Brasil. Um busão da terceira idade é um sonho a realizar-se por todo brasileiro. O Congresso já aprovou a Previdência Social como está e aprovou a Previdência Privada para quem quiser correr o risco. Mas o ministro Paulo Guedes quer lançar PEC para privatizar toda a Previdência. Só uma intervenção militar poderá pôr na cadeia quem desgraça com a vida dos pobres. A dívida pública interna e externa está batendo na casa dos trilhões e só uma política austera e na busca dos trilhões roubados dos cofres públicos. Danúbio Soares declarou na comissão do Mensalão que as falcatruas e o roubo dos cofres públicos era um café pequeno em relação ao roubo do nióbio. Quanto tempo faz isto? E ninguém tomou providência até hoje? Só uma intervenção militar linha dura resolverá esse problema. O Foro de São Paulo. Notícias veiculadas na internet diz que Bolsonaro acabou com o Foro de São Paulo. É mentira. O Foro de São Paulo não se acaba. Ele é uma organização internacional, secreta, sem endereço fixo, e funciona em todos os países da América do Sul e do Caribe, e opera nos bastidores da política suja. Veja a viagem de Gleisi e Dilma Rousseff a Moscou. Só uma intervenção militar poderá pôr limites em suas ações dentro do Brasil. As Farc, diversos grupos operando com a mesma sigla, é também uma organização secreta com fins políticos e econômicos. A palavra narcotráfico subentende os diversos caminhos que as Farc usa dentro do Brasil para atingir nossos portos e aeroportos, para vender seus valiosos produtos. O narcotráfico destruiu esta geração dos nossos filhos e netos. A decadência no ensino, o desemprego e o impulso pela aventura levou nossos filhos para as ruas do tráfico. Só uma intervenção militar linha dura irá resolver este grave problema. Pacote anticrime. Eu nunca vi a polícia pedir licença para algemar alguém. É impossível uma zona de prostituição política votar um projeto que vai prender eles mesmos. É mera palhaçada. Só uma intervenção militar linha dura poderá resolver esse problema. Supremo Tribunal Federal, STF. Um tribunal que esbanja o dinheiro dos nossos impostos, pagos com sacrifícios pelo povo. Comem lagosta e bebem destilado envelhecido. Um tribunal que, em vez de julgar, legisla. Um tribunal aparelhado com a esquerda,
que, em vez de enaltecer a Constituição, julga em prol do PNDH3. Um tribunal que inviabiliza o governo central. Um tribunal que solta preso condenado em segunda instância. E muito mais. Só uma intervenção militar linha dura poderá resolver este grave problema. Congresso. Deputados e senadores. O que diria do Congresso? Diria que dá nojo. Uma ânsia de vômito vem pela garganta por saber que o Congresso votou a lei do fundo partidário, que bilhões dos nossos impostos foram gastos com propaganda enganosa, a fim de tapear o povo